Você vive sonolento? Tá sempre sem disposição, disperso, pouco produtivo e ainda acha que tem alguns episódios meio depressivos? Se além desses sintomas, você também está acima do peso e ronca, será que você não tem uma apneia obstrutiva do sono? Você sabe que quando você ganha peso, não é só o seu buchinho que engorda, né? Existe também o acúmulo de gordura em regiões como pescoço, língua, e isso faz com que, à medida que você vá ganhando peso, dependendo da posição e do seu nível de relaxamento, quando você dorme e respira, as suas vias aéreas podem diminuir o calibre delas. Elas podem ficar mais apertadinhas, dificultando a passagem de ar. E isso pode fazer com que a quantidade de oxigênio no seu sangue chegue a diminuir. Lembra que na pandemia a gente falava muito de saturação de oxigênio? Que a infecção não podia baixar a nossa saturação de oxigênio? Pois é, nessa condição, você dormindo tem diminuição da sua saturação de oxigênio. E isso, gente, aumenta muito o risco cardiovascular. O risco de você infartar, de você ter um AVC, de você morrer mesmo, sabe? Para você ter certeza que você tem essa condição ou não, você tem que fazer um exame chamado polissonografia. E esse exame você pode fazer tanto numa clínica, que você vai lá para dormir e ser monitorizado, ou você pode alugar uma maquininha de uma clínica, eles vão te dar as instruções e você vai dormir com essa maquininha. E ela vai avaliar quantas vezes, durante a noite, a saturação de oxigênio no seu sangue cai. Se você tiver mais de 5 episódios dessa queda de saturação por hora, você já tem o diagnóstico de síndrome da apneia obstrutiva do sono. Mas por que você fica sonolento? Porque toda vez que a saturação de oxigênio cai no seu sangue, é óbvio que o seu corpo fica em alerta e ele tenta fazer com que você acorde e volte a respirar direito. Então, o paciente que tem essa síndrome, toda vez que ele tem a queda da saturação, o corpo dele manda estímulo para ele acordar e voltar a oxigenar, voltar a respirar direito. Então, os pacientes, eles nunca têm uma noite de sono que de fato relaxe, que descanse ele. Ele tem sempre episódios de sono curtinhos, que não são profundos, que não são revigorantes. Isso faz com que ele tenha aumento de cortisol e outras alterações hormonais que podem, inclusive, facilitar com que o paciente ganhe mais peso, porque a gente sabe que noites mal dormidas aumentam nossa fome. Até então, o único tratamento que a gente tinha para essa condição era medidas gerais, orientações como dormir de lado, evitar bebida alcoólica antes de dormir. E a gente tem um aparelhinho chamado CPAP que faz uma pressão positiva e que faz com que essas vias aéreas fiquem sempre abertinhas, facilitando a passagem do ar. Mas isso, o paciente tem que ligar esse aparelhinho, comprar o aparelhinho primeiro, que não é tão barato, ligar ele na tomada e para onde ele for, se ele for viajar e tal, ele vai ter que sempre usar aquele aparelhinho para respirar. Bom, isso era até pouco tempo atrás, porque agora foi aprovado o uso do Mounjaro para tratamento de apneia obstrutiva do sono. É a primeira vez que um medicamento é aprovado para essa condição. O efeito se dá principalmente pelo emagrecimento, mas está sendo estudado também se pode ter outras vias para uma melhora tão expressiva, porque, para vocês terem ideia, esse medicamento melhorou em quase 60% o índice de apneia e hipopneia, ou seja, essa quantidade de despertares noturnos dessa queda de oxigenação. E, gente, a apneia obstrutiva do sono aumenta tanto o risco cardiovascular. Ter um tratamento que melhora essa condição faz a gente pensar que, de alguma forma, também protege o paciente desse risco cardiovascular. Então, isso é uma coisa muito boa pra gente pensar. E aí, você ronca? Você já teve diagnóstico de apneia obstrutiva do sono? Conhece alguém que usa CPAP? Dúvidas? Deixa aqui que eu respondo. Beijos!